Amados, bom dia, queridos, que a graça do nosso bom Deus e Pai, o amor de Jesus Cristo, conforto e consolo do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de nós, amados, nessa manhã de quarta-feira. Hoje é dia 25 de fevereiro e estamos aqui mais uma vez pela graça do nosso bom Deus firmes, buscando o Senhor. Eu louvo a Deus, queridos, porque vários irmãos já entenderam a necessidade real que todos nós temos de estarmos buscando o Senhor diariamente, né? Não basta, queridos, só o pão. Precisamos da palavra do Senhor, é isso que Jesus nos ensina. Nessa semana, amados, nós estamos tratando do tema fé e arrependimento. A gente precisa, cada vez mais, né, amados, olhar para a palavra do Senhor e entender que nós precisamos não somente saber, mas também conhecer. Qual é a diferença, né, gente? Eu posso saber muitas coisas e posso não conhecer essas coisas. A diferença é quando você sabe, você ouviu falar, você até concorda, né, de uma forma superficial, você não rejeita, assim, de forma muito clara. Você até fala, repete aquilo como verdadeiro, você concorda, você defende, mas conhecer uma verdade significa ser transformado por essa verdade. Jesus, João 8, 31, 32, ele fala que nós seremos verdadeiramente seus discípulos se nós permanecermos na sua palavra, ou seja, vivermos a sua palavra, sermos transformados por aquilo que ele disse. Então, a gente precisa viver isso, né? Aí nós vamos conhecer a verdade. Então, veja que conhecer a verdade e ser libertado do poder do pecado, da penalidade do poder e da presença do pecado, os 3 P's do pecado, né? Já tratamos algumas vezes. Sermos verdadeiramente libertos significa que nós conhecemos, fomos transformados pela verdade. E eu queria tratar aqui de uma verdade, amados, que é muito muito ignorada, né? Que é essa relação entre arrependimento e fé. Um não existe sem o outro. E muitas vezes o que nós mais vemos é a separação dessas duas coisas que a Bíblia uniu de forma inseparável. Não tem como você se separar. Marcos 1,15, Jesus fala: creiam e se arrependam, arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, essas coisas, o arrependimento, que é você abandonar o pecado, ele é seguido imediatamente por crer, que é se voltar para Deus. Você não pode abandonar o pecado e ficar no vácuo, no vazio. Você precisa, após abandonar o pecado, se voltar para Deus, que é a fé. E você não consegue se voltar para Deus sem abandonar o pecado. É uma moeda que tem 2 lados. Isso, apesar de ser muito óbvio, é muito ignorado. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, e eu estava no hospital com a minha mãe, e minha mãe falou que eu era pastor, e 2 pessoas, um casal, veio conversar comigo, eu conversando com eles, e eles professando a fé em Jesus Cristo, eles eram católicos, né? Professando a fé em Jesus Cristo, uma profissão assim, verbal, perfeita, que criam em Jesus Cristo, mais um homem, eu creio em Jesus Cristo é tudo para mim e tal. E eu fui conversando um pouquinho mais com aquele homem, e ele foi falando um pouco da sua vida, dos seus padrões, dos seus valores, como ele tinha educado os seus filhos, e assim, e o discurso dele era totalmente contrário a um verdadeiro cristão. Ou seja, ele professava uma fé, mas o que ele relatava de forma natural mostrava que não era um coração que tinha minimamente considerado o pecado como algo grave. Né? Então, veja, o fato, de novo, né, de professar a fé sem abandonar o pecado é engano. E o contrário também. Você diz que se arrependeu,
mas você não se volta para Cristo, ou seja, o arrependimento, ele não é verdadeiro. Então, Marcos 1,15, Jesus deixa claro, arrependam-se e creiam no Evangelho. Então, são coisas inseparáveis, né, gente? Atos 20 diz assim, e jamais deixei de anunciar a vocês o que precisava ouvir. Então, aqui é Paulo se despedindo da igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso foi a igreja em que ele ficou mais tempo, 3 anos e meio. E ele reúne ali, então, os presbíteros e traz alguns alertas, né? Então ele fala, e jamais deixei de dizer a vocês, falando para os presbíteros, o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem. Veja, Paulo falou muita coisa. Paulo, a carta aos Romanos, que é da autoria de Paulo, é a carta que tem todas as doutrinas que nós precisamos saber sobre a questão soteriológica, a questão da salvação. Mas, no entanto, e outras cartas mais, Colossenses, ele escreve sobre a suficiência de Cristo, Tessalonicenses, ele fala sobre, tem a pegada mais catológica, né? A questão, a própria a carta aos Efésios, a questão mais voltada para a igreja, a estrutura da igreja, enfim. Mas veja, que ele resume tudo que ele falou, e Paulo falou muita coisa. Ele diz, anunciei uma única mensagem, tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam e se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a mensagem de arrependimento e fé, ela é o que resume as Escrituras. Quando Jesus, já falei algumas vezes para a igreja, né, amados? Quando Jesus ele começa o seu ministério, em Mateus 4,17, indo para Cafarnaum, ele diz, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Jesus tem o seu ministério, e depois que ele morre, é crucificado, morre, volta, ressuscita, fica 40 dias antes de voltar para Deus. 500 pessoas, e somente cristãos. Interessante, né? Entre a ressurreição de Jesus e a volta dele para Deus, nesses 40 dias, apenas cristãos, em torno de 500 pessoas viram Jesus. Isso está em 1 Coríntios 15:6. Aí ele reúne os discípulos e diz para os discípulos, preguem sobre arrependimento. Então, a mensagem central do Evangelho é essa. Então, nós não podemos achar que vivemos o Evangelho se essas duas coisas não estão unidas na nossa vida. O arrependimento, que eles representa a ruptura com o passado, uma mudança em direção a Deus. Então, o arrependimento, eu mudo a minha atitude com o pecado passa a ser algo estranho em mim. Essa é a essência do arrependimento. Não é porque você peca que você não se arrependeu. Assim, vamos lá, vamos explicar melhor. Quando você se arrepende, você deixa o pecado. Mas o fato de você se arrepender não quer dizer que você não vai voltar a pecar. A questão é que você muda a relação com o pecado. O pecado passa a ser algo estranho na sua vida. Como eu tenho falado, é igual um pneu furado. Né? Você está andando de bicicleta, carro, moto, fura o pneu, você para. Né? Então, o arrependimento muda a minha relação com o pecado. O pecado, ele é estranho. Eu não aceito, me incomoda. Não é algo que eu traga para mim assim como algo que pode ser acomodado no meu coração. E isso, então, ele é necessário para que eu me volte verdadeiramente para Deus, né, gente? O arrependimento, ele está associado à conversão, ao cancelamento do pecado, Atos 3,19. Então, amados, e isso naturalmente, eu preciso, quando eu abandono o pecado, eu preciso me voltar para Deus. De novo, eu não consigo me voltar para Deus sem que eu abandone o pecado. Então, amados, nós precisamos olhar para a nossa vida e ver se essas coisas andam junto. Se eu digo que eu creio em Jesus, mas eu não mudei a minha relação com o pecado, essa fé é falsa. E é perigoso isso, esse engano. Por isso que a igreja, os pastores, os líderes, todos nós precisamos estar nos apegando às Escrituras e estar alertando a igreja, falando, pregando, enfim. Vamos viver o verdadeiro evangelho, né, amados? Que é fé e arrependimento. E assim nós vamos caminhar juntos, né? Vamos caminhar juntos, não é como igreja, né, gente? Todos nós juntos,
em direção à nossa eternidade e até o dia que todos nós estaremos com Cristo. E a igreja, ela te ajuda nisso, né? A fé verdadeira é essa fé comunitária, essa fé que também se desenvolve entre nós. Não existe, né, uma fé entre você e Deus sem que haja esse compartilhamento. Essa fé que você não compartilha não é fé bíblica. Já tratamos disso algumas vezes, né? Amém, amados? Então, vamos viver essa fé verdadeira juntos, bom? E amanhã, se Jesus não voltar, a gente está aqui de novo, tá bom, queridos? Vamos orar. Deus de graça, Deus bendito, Deus santo, obrigado, Senhor, pela tua palavra que chega até nós nessa manhã. Cada um de nós, ó Pai, temos um dia aí pela frente, uma semana, um final de semana, Senhor, o resto de semana, e teremos várias oportunidades, ó Deus, de nos colocar diante do Senhor, de buscar a tua palavra, de nos alimentarmos da tua palavra que vem da eternidade para nós, de tomarmos decisões, de abandonarmos o pecado e de nos voltarmos para o Senhor. Então, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a vivermos esse evangelho de forma verdadeira e transformadora. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bem, amados, amanhã, se Jesus voltar, nós estamos aqui de novo, tá bom? Dia abençoado, queridos.